Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos ver sobre seres vivos e elementos sem vida. O nosso planeta e o universo é cheio de seres, e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar. O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar, também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Também os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Olha essa gatinha quando ela era filhote. Ela foi crescendo, ficou jovem, começou a namorar, se reproduziu, teve filhotes e a vida foi passando. E ela foi ficando velhinha até que faleceu, ela morreu. E a família que tinha ela fez até um retrato para lembrar dela. Ela morreu, mas ela teve uma boa vida, não é mesmo? Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo passa. Vamos ver um outro exemplo disso? Todo ser vivo passa por esse ciclo. Olha só, esse pintinho, ele nasceu do ovo e da semente germinou uma plantinha. Então, o ser vivo nasce, cresce, olha lá, o pintinho cresceu e a árvore, né? Se reproduz, olha lá, a galinha teve os filhotinhos dela e olha a árvore, a árvore produziu frutos. Dentro do fruto tem sementes que vai nascer outras árvores. Então, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo dos seres vivos. Até a gente passa por esse ciclo, seja menina ou menino, olha só. A gente é bebê, criança, depois fica adolescente, jovem, adulto e vamos ficar velhinhos. É o ciclo da vida, não é mesmo? Então, para guardar na memória, hein? Quero ver se você guardou. Como é que a gente sabe que um ser ele é vivo? Ah, muito bem. Todo ser vivo ele passa por um ciclo. Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Além disso, os seres vivos precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também eles podem se reproduzir. Se tiver todas essas coisas, a gente sabe que é um ser vivo, não é mesmo? Mas e os elementos sem vida? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida
água, não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar, então eles não têm vida. Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Então, nós vimos que os elementos não vivos, eles podem ser naturais ou construídos pelos animais ou pelo ser humano. Exemplos de elementos naturais são sol, lua, arco-íris, pedra, raio, estrela, água, areia, furacão, fogo, vento. Todas essas coisas são da natureza e não têm vida. Exemplo de coisas construídas agora pelos animais que não têm vida: teia de aranha, colmeia, casinha do João de Barro, ninho de passarinho, a toca do castor. E agora um exemplo de coisas construídas pelos seres humanos que também não têm vida: a bicicleta, roupas, caderno e lápis, carro, skate, casas e milhares de outras coisas, né? Então agora que você já tá craque, que você já sabe o que é ser vivo e ser não vivo, vamos para a atividade?